por 15 minutos, a sua fala, o Miguel Najib, coordenador do movimento Escola Sem Partidos. Por gentileza. Aí 3 minutos antes, como eu fiz com o outro lá, e tem alguns minutos, naturalmente, de tolerância. Está, deputado. Isso. Alô? Bem, obrigado pelo convite para participar dessa audiência pública. Eu sou coordenador do movimento Escola Sem Partido. O nosso movimento tem 2 bandeiras. Ele luta contra o uso político e ideológico da sala de aula e luta a favor do direito da família, do direito dos pais sobre a educação moral dos seus filhos. Esses 2 objetivos do nosso movimento estão inteiramente fundados na Constituição Federal e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu vou tratar da segunda questão, direito dos pais sobre a educação moral de seus filhos, que está previsto no artigo 12, inciso 4º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Esta convenção, é importante lembrar, ela tem hierarquia normativa supralegal. O Supremo Tribunal Federal reconhece à Constituição um status que está acima da lei ordinária. Portanto, ela deve ser obedecida não apenas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, por exemplo, como pelo próprio Plano Nacional de Educação, tanto o nacional como o dos estados e municípios. Bem, como eu disse, as nossas bandeiras se baseiam inteiramente na legislação vigente no Brasil e, portanto, eu não vou entrar aqui na polêmica ideológica sobre o mérito ou sobre os méritos ou deméritos da teoria de gênero. Não sei se ela é verdadeira ou se é falsa enquanto ciência. Eu acho que é um assunto que a universidade precisa debater. Isto é ciência. Eu não sei se ela é uma ciência verdadeira ou é uma pseudociência. Há muita discussão a respeito desse tema. E eu acho que a universidade brasileira, os cursos de antropologia, de sociologia, história, psicologia, precisam se debater, precisam se debruçar sobre esse assunto. Teoria de gênero deve ser estudada, deve ser debatida, analisada, refutada ou não. Mas por quem tenha condições de fazê-lo do ponto de vista intelectual. É óbvio que uma criança que está no ensino fundamental não tem essa capacidade. Então, o que é que se pretende quando se fala em incluir a teoria de gênero ou esses enfoques com perspectiva de gênero no ensino fundamental e no ensino médio? No que é que se pensa? Para mim é evidente. Isto é engenharia social. O que se quer fazer é moldar o juízo moral dos estudantes, de seres imaturos, em processo de formação, indivíduos que estão ainda absorvendo conhecimento, são vulneráveis, extremamente vulneráveis, estão ali como uma audiência cativa. Nenhum estudante vai para a escola porque quer, ele é obrigado a ir, os pais são obrigados a mandar os seus filhos para a escola. Isso precisa ser levado em consideração. Então, eu ouço aqui o discurso do professor Hermes Neri. Ele tem uma posição clara, ele é um católico e é contra que as escolas públicas veiculem este conteúdo. Assim como ele, milhares e milhares de famílias que são usuárias do sistema público de ensino também têm essa posição. Quer dizer, então, que essas famílias que pensam como o professor Neri serão obrigadas a mandar os seus filhos para a escola pública, para que eles sejam submetidos a esse processo de engenharia social? Porque não se pretende debater cientificamente a teoria de gênero, não se pretende debater isso com crianças de 10 anos de idade. O que se quer é aplicar os postulados da ideologia de gênero, da teoria de gênero, sobre essas crianças. Querem fazer, portanto, experiências com os nossos filhos, querem usar as crianças como cobaia de uma teoria. Já é discutível, já é extremamente discutível do ponto de vista constitucional que o Estado brasileiro possa se comprometer com uma teoria científica, com uma hipótese científica. Eu entendo que não pode. A Constituição Federal adota expressamente, no artigo 206, o princípio do pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Então, isso impede, do meu ponto de vista, que o Estado adote oficialmente uma teoria científica, uma hipótese científica, como foi feito na época do Stalin,
na União Soviética, quando se adotou as ideias do Lysenko, daquele célebre biólogo soviético, que eram absolutamente estapafúrdias do ponto de vista da ciência. E, no entanto, foram ideias que vigoraram oficialmente na União Soviética até a década de 60. A Constituição Federal Brasileira proíbe que o Estado brasileiro se comprometa oficialmente, como está acontecendo, infelizmente, com uma determinada hipótese científica. Hipóteses científicas devem ser debatidas, precisam ser testadas, refutadas ou não. Mas é pela academia e não pelo poder legislativo. O Estado não pode se comprometer com uma determinada hipótese científica. E não apenas em razão, e aí vem um outro aspecto, o problema do princípio da laicidade do Estado, que vem sendo invocado de maneira pouco honesta, devo ser franco, pouco honesta, contra as famílias que não querem que esse conteúdo seja veiculado nas escolas. Bem, vamos ver o que é uma religião. Muitas religiões, e eu acho que ninguém ignora isso, não se constituem apenas de dogmas, de ritos, elas também têm um código moral. Elas são compostas por um código moral. O cristianismo é uma religião que tem a sua moralidade. Muito bem, o Estado brasileiro, diz a Constituição Federal, deve ser neutro em relação a todas as religiões. Princípio da laicidade do Estado. Bem, do meu ponto de vista, é evidente que se o Estado brasileiro puder usar a sua máquina para hostilizar a moralidade de uma determinada religião, ele estará deixando de ser neutro em relação a essa religião. E do discurso do professor Ernest Nery, está muito claro, e um discurso que é endossado por um grande número de famílias, um grande número de brasileiros usuários do sistema educacional, que as hipóteses e os desdobramentos da teoria de gênero se chocam com a moralidade cristã, com alguns aspectos importantes da moral sexual do cristianismo. Muito bem. E os cristãos, o que é que vão fazer? Quer dizer, então, que o Estado terá o direito de usar o seu sistema educacional, a sua máquina, a sua poderosa máquina, para hostilizar a moralidade dos cristãos no Brasil? Será que isso não viola o princípio da laicidade do Estado, segundo o qual o Estado deve ser neutro em relação a todas as religiões? Eu acho que a resposta é afirmativa. Viola, sem dúvida alguma. Sem nos esquecermos de que o estudante em sala de aula é uma audiência cativa, repito. O estudante está presente na sala de aula de maneira obrigatória. As famílias são obrigadas a mandar seus filhos para a escola. E os estudantes são obrigados a escutar o que o seu professor está falando. Então, se o professor, num determinado momento, começa a promover um discurso hostil às crenças dos estudantes, é evidente que a liberdade de crença daquele estudante estará sendo violada. Ele que é uma audiência cativa na sala de aula, que não pode deixar o professor falando sozinho. Ele é obrigado a entrar na aula às 7 da manhã e sair meio-dia. Não pode deixar o professor, por favor, só continue com o seu discurso, eu vou para minha casa, porque eu não estou gostando do que o senhor está falando. Ele é obrigado a escutar o professor. Então, é ou não é uma violência, é ou não é um ato autoritário permitir, dar ao professor o direito de obrigar os seus alunos a escutá-lo fazer um discurso moral? Eu acho que é. Até porque aquela criança que está dentro da sala de aula é um indivíduo, repito, vulnerável, submetido à autoridade do professor. Um indivíduo que está em processo de formação. Além disso, existe também, como eu disse, com status de supralegal, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. A Convenção, no artigo 12, diz que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A Convenção não diz que os pais têm direito de dar aos filhos a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. O verbo é recebam. Então, isso significa que um pai tem direito a se opor que a escola,
Eu estou me referindo à escola pública, porque, evidentemente, na escola privada, ele contrata, ele escolhe a escola privada que ele deseja para os seus filhos. E há lá um contrato, e o pai pode abrir mão, pode compartilhar com a escola o direito de dar aos seus filhos, a educação moral que seja ali convencionada. Mas estamos falando de escola pública. A escola pública não tem contrato. Ela deve atender de maneira isonômica a toda a sociedade. Então, de que maneira a escola pública e o agente público da escola pública, que é o professor, respeita o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções? De que maneira, se ele não conhece as convicções dos pais? E, obviamente, não pode conhecer. Ele precisa, só há uma solução para isso. Só há uma solução lógica para esse problema constitucional. Que você tem, de um lado, ensino obrigatório. De outro lado, direito dos pais sobre a educação moral dos filhos. Como é que você concilia isto? As duas normas têm que ser conciliadas. Então, a única maneira de se conciliarem esses dois princípios é a escola se abstendo de ter um discurso moralizante, seja ele qual for. Isto vale para o professor ateu, isto vale para o professor evangélico, para o professor católico, vale para todos. Nenhum desses agentes pode se servir do seu cargo e do segredo da sala de aula. Porque tudo isso, ainda para complicar mais a situação, tudo isso acontece no segredo da sala de aula. Então, quando se fala, mas a teoria de gênero não é isso, vocês estão entendendo mal a teoria de gênero, nós não sabemos o que acontece no segredo da sala de aula. Eu ouço relatos, por exemplo, verdadeiros ou falsos, eu não sei, de que há professores e professoras que estimulam seus alunos a ter relações, a ter contatos de natureza homossexual. Ah, é mentira? Eu não sei. Há gente que acredita nisso. Vocês podem dizer que isso é mentira, mas vocês também não sabem. Vocês também não sabem. Com licença, senhor presidente. Ninguém sabe. Ninguém sabe porque tudo isso acontece no segredo da sala de aula. Então, há mais este complicador, isto cria para as famílias uma insegurança enorme, Famílias que são obrigadas, a lei obriga, sob pena de prisão. A lei obriga as famílias a mandar os seus filhos para a escola. É preciso respeitar os direitos dessas famílias, ou pelo menos os temores dessa família. Que garantias essa família tem de que isso não vai acontecer nas suas salas de aula, na sala de aula onde seus filhos estão? Que garantias? Quem garante? Vamos instalar câmeras de vídeo nas salas de aula? É uma ideia. Eu sou a favor. Que se coloquem câmeras de vídeo nas salas de aula. Para saber, áudio e vídeo, vamos gravar as aulas. Isso certamente trará mais calma, mais tranquilidade às famílias. Eu não sei se os professores se vão concordar com isto. Eu sou favorável. O Estado brasileiro deve combater o preconceito. Bem, aí vamos ver o que é preconceito. Para muitos agentes públicos, inclusive no Ministério da Educação, as crenças dos cristãos são preconceitos. Eles chamam de preconceito as crenças dos cristãos. Eu estou aqui no ponto de vista absolutamente, eu não estou me colocando como um cristão aqui. Eu sei que isso existe. Muitas pessoas consideram que a moral sexual do cristianismo, que muita gente leva a sério, por incrível que muita gente pode achar esquisito, mas a maior parte do povo brasileiro leva isso a sério, trata essas crenças como preconceito. Então nós vamos combater este preconceito? Nós vamos chamar isso de preconceito e usar a máquina do Estado para combater? Isso é democrático? Isso é constitucional? É preciso combater o preconceito. Vamos lá. Então, a primeira questão é o que é preconceito. A segunda questão é como combater o preconceito. Como é que nós vamos combater a violência contra a mulher? Como é que nós podemos usar a máquina do Estado para fazer isso? Bom, em primeiro lugar, respeitando a Constituição. Respeitando o princípio da laicidade do Estado. Respeitando o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral, religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Há muitas formas de combater a violência, combater o machismo. Digamos, vamos raciocinar aqui, pensando alto. A castração talvez seja uma forma de combater o preconceito, de combater esse comportamento agressivo do macho contra a mulher. Mas o Estado não pode fazer isso. Lavagem cerebral seria uma outra forma.
obrigar os estudantes a submeter os estudantes a um processo de lavagem cerebral. Mas também não é certo fazer isso, ele tem liberdade de consciência e de crença. Não é verdade? Então, este combate ao preconceito, ele deve ser feito nos termos da Constituição Federal, nos termos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Existem inúmeras maneiras de fazer isso. Agora mesmo, citou-se aqui uma lei recentemente aprovada, aqui foi sancionada ontem, contra o bullying. Perfeitamente, que se combata o bullying nas escolas, é importante fazer isso. Os estudantes têm que respeitar as diferenças, mas eles têm o direito de manter as suas convicções religiosas e morais. E o Estado não pode usar a sua máquina para violentar a alma do estudante, para penetrar na alma do estudante e mudar, reprogramar o seu juízo moral. Então é aqui, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade.